Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. Que alegria estarmos juntos mais uma semana juntos aqui para estudar a palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado já há 2 semanas, essa é a 3ª semana desta nova temporada da lição da Escola Sabatina ou do nosso guia de estudos. E você se lembra, temos como tema a verdade presente em Deuteronômio. E você que nos acompanha nos canais da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, ou no canal Adventistas Brasil também, seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida esta semana com as lições que nós iremos aprender. Eu gostaria de lembrar você de se inscrever no nosso canal, ou no canal da Igreja Adventistas Brasil, ou no canal da Igreja do NASP. Ative as notificações, faça um comentário também, deixe o seu like. Se você não gostou, pode ser um dislike. Comente aquilo que você achou interessante, aquilo que você gostaria de ter ouvido e não ouviu. Enfim, queremos interagir com você. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Temos amigos que nos escrevem de norte a sul do Brasil. Temos amigos de Portugal, outros países da Europa também que nos acompanham. Amigos e irmãos da África. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. E esta semana nós iremos tratar de um tema muito importante. Nós iremos falar sobre a aliança eterna. Este é o tema de número 3 do nosso guia de estudos, chamado A Verdade Presente em Deuteronômio. Então, fique junto conosco, receba a bênção de Deus e vamos aprender juntos aqui com os nossos 2 convidados, que são também professores aqui do nosso SALT. Eu sempre gosto de lembrar, este trimestre, novamente, estamos em parceria com o SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E hoje trouxemos aqui 2 também conhecidos de vocês, porque eles já participaram conosco mais de uma vez. Eu quero apresentar aqui, começando pelos mais velhos, tá bom, pastor Lucas? Eu vou começar pelo pastor Carlos Olivares. Pastor Carlos Olivares é professor do SALT, aqui no UNASP, mas já passou por outros seminários também. Ele é chileno, não é? Morou na Nova Zelândia também, que eu sei. Deu aulas ultimamente, antes de vir para cá, na Bolívia. Então é um homem internacional, pastor Carlos Olivares. E ele é professor na área da teologia bíblica, especialmente no Novo Testamento. O pastor Olivares dá aula de evangelhos, grego bíblico, teologia paulina, a exegese do livro de João, outras epístolas ali também, tanto na graduação, não é, pastor Olivares, como na pós-graduação. É um privilégio tê-lo conosco esta semana para tratar desse tema tão importante. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma alegria estar aqui, sempre um privilégio, é verdade, estar aqui com meu colega, professor Lucas, professor de Velho Testamento. Ele é mais jovem, sim, né? Eu sou... A mesma piada sempre, né? Sempre. Mas o piada velha também. Mas o importante é que o Novo Testamento fala da ressurreição, da conversão, sabe? Amém. Do corpo. Assim que é uma alegria estar aqui. Obrigado, pastor Olivares, agradecemos muito a sua presença, mas é importante, né, pastor Lucas, lembrar que não há novo sem o antigo, né? E por isso nós trouxemos aqui o pastor Lucas Iglesias. O pastor Lucas Iglesias é professor também do SALT, mas agora na área do Antigo Testamento. O pastor Lucas Iglesias dá aula de hebraico bíblico, aula de Pentateuco, livros proféticos, poéticos, Daniel, enfim, pastor Lucas já deu todas essas disciplinas. E eu me lembro que quando eu fiz o mestrado do SALT, foi meu professor também na disciplina da teologia do Segundo Templo. Judaísmo do Segundo Templo, é verdade, foi isso que estudamos ali, não é? Eu acho que nós fomos os seus primeiros alunos daquela, foi o primeiro ano que o senhor deu aula no mestrado, se eu não me engano. Acho que foi da pós. Mas foi um privilégio, viu, pastor Lucas? Muito obrigado por estar aqui, tá bom? Contribuindo aqui conosco. O pastor Lucas também, além de ser pastor, teólogo, eu sei que ele é músico, eu já ouvi tocando algumas vezes junto com os irmãos no famoso trio Iglesias, né? Pastor Lucas é filho do nosso pastor e cantor Fernando Iglesias e tem seguido aí os caminhos do pai, né? Pastor, muito obrigado. Eu sei que também não é fácil para você estar aqui por causa da agenda, mas que Deus abençoe e que seja uma bênção a sua experiência aqui também conosco e que contribua com os nossos irmãos que vão nos ouvir essa semana. Amém, Júlio. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, com o Carlos.
Sempre gostoso estar a gente junto aqui para aprender mais, estudar mais sobre a Bíblia. Amém. Eu vou pedir ao pastor Lucas que faça essa oração inicial agora, pedindo a bênção de Deus sobre nós, mas também sobre todos que nos assistem. Não sei se vocês sabem, mas nós somos acompanhados por muitos membros da Igreja Adventista, mas muitos irmãos de outras denominações também nos assistem. Então, pastor Lucas, que a bênção de Deus, peça a Deus que ilumine a todos nós. Amém? Claro, então vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, tantas pessoas também que assistem, o Senhor esteja com cada uma delas, iluminando sua mente, para que possamos compreender mais sobre essa verdade tão importante do livro de Deuteronômio. Esteja conosco aqui, os nossos queridos, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas, eu agradeço muito. E eu queria começar lembrando a você que nos assiste, que toda semana nós temos um chamado verso para memorizar. E esta semana, o verso para memorizar, aquele verso que nos dá a introdução ao tema da semana, está em Gênesis, capítulo 17, verso 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 17, verso 7. Acompanhe comigo. Diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Esta semana examinaremos, junto aqui ao pastor Lucas, pastor Carlos Olivares, a ideia da aliança segundo o livro de Deuteronômio, não é? Nós sabemos que o livro de Deuteronômio, esse nome do latim significa a repetição da lei, então vamos falar um pouco sobre a aliança em Deuteronômio e como ela é revelada a nós também. Eu quero começar aqui, pastor Lucas e pastor Carlos Olivares, perguntando aqui ao pastor Carlos Olivares. Pastor, nós sabemos que aliança, me remetendo mais ao Antigo Testamento, e evangelho, me remetendo ao Novo Testamento, não podem ser separados. Aliás, eu poderia dizer que aliança é evangelho e evangelho é aliança, não é verdade? Mas lendo ali Gênesis 12, versos de 1 a 3, e também Romanos 4 ali, o que podemos dizer a respeito da promessa que é feita a Abraão depois do seu chamado, e como podemos enxergar a revelação do evangelho de Jesus neste chamado de Abraão, para introduzir ali com o tema de domingo, pastor? Bom, quizá uma coisa importante antes de falar sobre isso, ainda que a gente falou bastante da aliança em outras lições passadas. É verdade. Seria importante definir um pouco o que significa aliança para entender o que é a temática do livro de Deuteronômio. É o fato de que uma aliança é um acordo entre dois partidos ou duas partes, não? Então, e essa questão vai estabelecer algum tipo de requisito, o desejo de ambas partes, sabe? Então, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai notar que isso vai aparecer principalmente em vários momentos da história. O professor Lucas pode falar mais sobre isso. E um momento especial é que é interessante isso, o momento de Abraão. Quando Abraão é chamado por Deus para sair do povo, etc. E quando a gente pensa nessa questão do Velho e o Novo Testamento, a gente faz piadas, né? Por causa que a gente sou do Novo, o Lucas desde do Velho, mas os dois estão interligados, sem dúvida. Para entender o Velho, a gente tem que ir para o Novo, sem dúvida. O Novo é a realização do Velho. E para entender o Novo, a gente tem que ir para o Velho porque está na base. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Romanos, o capítulo 4, é interessante isso, porque Paulo vai ilustrar a percepção da fé, o fato que nós somos justos pela fé, contando uma história. E a história que ele vai contar é a história de Abraão. Mas a história de Abraão é interessante, porque ele fez muita coisa antes de ser circuncidado. Isso que Paulo quer falar, olha, ele acreditou e isso foi contado para ele por justiça. Então, quando você pensa na questão da aliança, a palavra graça está presente ali sem dúvida.
E essa é uma experiência claramente em Abraão. Então quer dizer que quando a gente vai para o novo, é a consumação, mas ainda é a continuação dessa aliança. Não é que tem diferentes tipos de aliança. É uma aliança, certo, que vai se renovando constantemente até chegar até Jesus Cristo. Então quer dizer que partindo dessa base, não? Uma base bíblica geral, quando a gente pensa agora na história de Abraão, pensando em Romanos, estou falando bem, vai relembrar o que aconteceu no passado. E isso é interessante, não? Dizendo, olha, se você quer entender bem a aliança, pense em Abraão. Que Abraão acreditou em alguma coisa, acreditou em Cristo, acreditou em Deus, etc., sem vê-lo, mas isso já foi contado para ele por justiça, antes da instauração da circuncisão. Então a aliança foi feita antes de que algum elemento visual estivesse presente dentro da vida de Israel. Pastor, então quer dizer que aquela declaração que nós encontramos tantas vezes em religiões evangélicas, de que a lei foi dada no Antigo Testamento e o Novo Testamento deu a graça, então quer dizer que é possível enxergar a graça já no Antigo Testamento, nesse chamado de Abraão? Bom, sem dúvida, a graça, a verdade, está presente já quando a gente vai, por exemplo, para a aliança entre Deus e Noé, a gente vê graça sim. A gente vê graça já pelo fato que a narrativa nos mostra que Noé não era o melhor exemplo para os meninos, sabe? Essa história de Noé, a gente muitas vezes purifica algumas histórias, certo? É verdade. Então, essa história de Noé é uma delas. Porque a gente fala, olha, Noé foi muito fiel, mas a gente sabe que depois ele plantou uma vinha e gostou muito do produto da vinha e celebrou demais. Encheu a cara. Então, você nota que ali já tem um elemento de graça. É dizer, sim, que ele não era o mais perfeito, ele caminhava com Deus, que é outra coisa, né? Uma coisa mais linda, já essa questão, já a graça a gente escuta. Então me parece que a graça está presente desde o começo, tanto com Adão, com Noé, certo, com Abraão, etc. A graça é um elemento essencial que começa no Velho Testamento, que continua no Novo e continua ainda na vida da gente. Amém. Júlio, só comentando também, eu acho que até assim a gente pode dizer que a graça é um elemento assim, essencial do caráter de Deus. Perfeito. Porque se a gente for ver, né, o fato dele se relacionar, porque aliança é relacionamento, né? A ideia até da palavra, né, de berit no hebraico, que vem possivelmente do acadiano biritu, que é acorrentar, ligar, né? Essa relação íntima de conexão, ela não faz sentido quando a gente olha para qualquer outro Deus de qualquer outra religião próximo de Israel, né? Os deuses são apáticos, são distantes, etc. Então, o simples fato de Deus se propor a fazer uma aliança, né? Lembrando, apesar da gente falar isso mais para frente ainda nessa lição, né? A iniciativa da aliança é sempre divina. É verdade. Isso não é graça? Né? Isso é graça logo de cara, né? Então, independente de qualquer, vamos colocar assim, seção, né, específica dessa aliança, manifestação específica ao longo da história, né? O fato simples de existir a aliança, de Deus falar, não, eu quero fazer uma aliança, eu quero me relacionar com você. Isso é graça, isso é graça. Ele não precisaria se relacionar com o ser humano, mas ele se relaciona, né? Ele se propõe a dialogar, a ouvir, e isso envolve a liberdade que ele dá ao ser humano, e etc. Então, a aliança, eu acho que essencialmente é graça, né? O que eu tenho de méritos para poder me relacionar com o Criador, né? Da forma ainda como eu me relaciono, como Ele permite que eu me relacione com Ele, né? Nada, nenhum mérito, é graça. E você falando, pastor Lucas, eu acho interessante, você citou os deuses ali das religiões próximas a Israel. Se pudéssemos falar de um modo mais pedagógico, diríamos que o Deus de Israel era proativo, enquanto os outros deuses eram reativos, né? É interessante isso. E também temos a questão, você falou e me veio algo à mente, a aliança parte exatamente daquele que não precisava dela. Isso é muito forte. Aquele que não precisa dela é quem toma a iniciativa de iniciar esse processo, né? Desculpa te interromper, não, por favor. Júlio. E isso é muito interessante porque a pergunta é, né, o que Deus ganha da aliança dele com o ser humano, né?
Quando a gente olha, nada. Nada. E isso é exemplificado claramente com Abraão no capítulo 15, por exemplo, né? Quando ele faz uma aliança com Abraão e quem passa entre as partes dos animais é quem? É Deus. Então Deus se colocando numa situação, né? Lembra, Abraão não passa. Quando num processo comum as duas partes deveriam passar. Só Deus passa, dizendo, né, nas entrelinhas, se eu não cumprir com o que eu estou combinando com você, Perfeito. eu vou ter um fim, né? Alguma coisa absurda biblicamente, né? Não faria sentido. Então, é verdade. ele só coloca a perder nessa aliança com o ser humano. É né? muito interessante isso. E talvez essa questão é importante também sublinhar o fato como Paulo ele reage a esta questão da graça em termos de uma palavra que ele vai usar, que as religiões de mistério usavam no primeiro século, que é a palavra mistério de fato. Ele fala de um mistério que é o mistério da iniquidade, é dizer que ninguém entende por que se levantou o pecado, mas também o mistério da piedade. Sim. É dizer, tem vezes que os alunos me perguntam, me falam assim, pastor, e por que Deus nos ama? A verdade é que isso é um mistério. Isso é um mistério, a gente não sabe. A gente fala, mas porque Deus, esse é o seu caráter, essa é a sua essência, essa é a sua natureza. Mas ainda assim continua sendo um mistério. Por quê? Porque vai além do que a gente imagina. É como algo, do lógico, né? É como, por quê? Não, é que essa é a sua essência. Eu sei disso, mas por quê? Então, é uma questão que para Paulo vai dizer, olha, essa é uma revelação que se deu na cruz, mas o que a gente sabe em termos teológicos é mais uma manifestação do amor que explicar completamente o amor. Os teólogos sistemáticos falam que Deus ama porque ele decide, não? Porque tem vontade. Tudo bem, isso é uma explicação racional, filosófica, mas em termos teológicos continua sendo um mistério revelado, mas continua sendo muito profundo, uma coisa que pela eternidade vamos continuar estudando, pela eternidade, sabe? Continuar estudando e ainda vamos continuar crescendo e aprendendo sobre essa graça maravilhosa. E vamos combinar que poucos judeus conheciam o Antigo Testamento como Paulo, né? Talvez ali, para mim, depois de Cristo e depois de Moisés, a maior figura da Bíblia, e ele conseguia extrair dessa ideia da aliança, essa graça, esse amor, né? Agora, pastor Lucas, uma pergunta para você. Eu queria ler um verso, se você me permite. Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, diz assim: não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar as palavras que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como ler esses versos? Como enxergar a realidade, a essência da aliança nessa declaração de Deuteronômio 9:5? Júlio, eu acho que esse texto é um exemplo muito eficaz, né, e sábio do paralelo da aliança, se a gente fosse separar, né, com Abraão e a aliança com Israel, né, ou a aliança do Sinai, porque a dinâmica de escolha é a mesma, que é o quê? Abraão, eu escolho você. Normalmente para a gente, né, na nossa mentalidade, o eleito é aquele diferenciado. Perfeito. O eleito é aquele que é o mais conhecido, o mais capaz e etc. O texto bíblico não fala do motivo, fala eu escolho você. Só que ao longo da explicação, voltando lá para o capítulo 12 de Gênesis, fica claro por quê, né? É assim, Abraão, é você e não o outro, porque é você por causa do outro. Então é assim, eu escolho você não por causa de você, eu escolho você por causa do outro. E essa dinâmica é a mesma para Israel, né? Porque, obviamente, né, o povo vai nascendo e vai surgindo a partir de Abraão. Então, Israel, são vocês e não os outros, porque são vocês por causa dos outros. Não tem mérito em vocês. Vocês não têm nada de especial. Né? E isso é muito interessante porque, na verdade, o Carlos até tinha comentado de Noé, e ele falou, né, a gente tenta enfeitar a história de Noé, porque a gente lê que Noé era íntegro e justo, mas na sequência, quando vai falar que ele andava com Deus, lá no hebraico, o jeito que está escrito é completamente da outra frase que aparece na Bíblia, única, para falar que alguém andava com Deus, que é de Enoque. Né? Na de Noé, a ênfase aparece em Deus. Né? Então, no hebraico, a gente tem uma ordem sintática de verbo, sujeito e objeto. Exatamente. Né? É um padrão. E quando muda essa ordem, normalmente
realmente algo deve ser destacado, chama atenção, né? Não é que nem para a gente, né? Fulano, vou fazer tal coisa, daí eu mudo a ordem. Em português não necessariamente a ênfase muda, mas no texto em hebraico sim, e a ênfase aparece no objeto que é Deus, né? Então, com Deus andava Noé. E aqui, de novo, em relação a Israel, não é por mérito de Israel, né? Até em Deuteronômio, em outro momento, Moisés vai falar que Deus escolhe, Deus fala assim, olha, em vocês não tinha nada, na verdade vocês eram dos menores, o piorzinho, mas por amor eu escolho vocês, eu escolho vocês, e não só escolho vocês, como eu chamo vocês de meus primogênitos. Eu não só chamo de primogênitos, como eu tiro vocês de um contexto de escravidão. Então assim, não tem motivo para escolher Israel, ele escolhe apesar de Israel e ainda assim liberta Israel. Se isso não é graça, né? O que é graça, né? Sem motivo algum. Pelo contrário, né? Se a gente fosse avaliar motivos, né, na história de Israel, você vai ver justamente o contrário. Se fôssemos avaliar motivos na história de Moisés, né, de encontrar algum tipo de mérito, ou de Noé e etc. Mas aqui o texto fica claro, né? Eu escolho vocês não por causa de alguma espécie de retidão de vocês. Não significa que eu não espero isso de vocês. E só, eu sei que eu estou falando bastante. Não, tá ótimo. Continue, por favor. E tem um aspecto muito interessante disso que a gente esquece, né? Que, inclusive, a santificação que Deus propõe e oferece também é graça. É verdade. Lembra, pela primeira vez no texto bíblico, a gente vai ter Deus falando agora, eu vou fazer de vocês nação santa. E a gente esquece que é Deus falando, eu faço de vocês nação santa. Então, a santificação é algo que, aparentemente, né, parte de Deus, né? E quando a gente lê os Salmos, por exemplo, a gente lembra que Davi pede, Senhor, crie em mim um coração puro, faça isso. Deus agindo para que ele cresça espiritualmente, né? Diferente muitas vezes do que a gente acredita que é uma luta nossa, que a gente tem que vencer para melhorar e agora sair dessa situação baixa para um nível superior, né? Um estágio superior da fé. Inclusive a santificação é graça. Deus fala para Israel, vou fazer de vocês de uma nação santa, apesar de vocês, né? E graças a Deus por isso, né? Pastor Lucas, pode complementar, Pastor Carlos, mas eu ainda queria, ainda na segunda-feira, depois lhe fazer duas perguntas. O Pastor Carlos vai complementar e na sequência eu queria que você dissesse, mas como que eu enxergo essa aliança no Êxodo ou em Levítico? Ou seja, o povo no deserto e depois o povo parado ali na questão do santuário. Mas, pastor, complemente primeiro. Talvez um detalhe ali que aparece no Deuteronômio 9:5 que você leu, que quase no final fala assim que ele vai cumprir a palavra que ele jurou para os pais. Abraão, Isaac e Jacó, isso, perfeito. Eu gosto dessas passagens, especialmente também porque são repetidas no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus. Ele fala, olha, a promessa é que aqueles que são fiéis vão comer com Abraão, Isaac e Jacó. Essa promessa segue presente. Eu gosto de sempre lembrar essa questão porque Deus tem boa memória, sabe? A gente tem má memória. Amém, que Deus tem boa memória, né? Mas na questão da graça, a gente tem que pensar nisso. A gente pode esquecer a Deus, mas nunca Deus vai esquecer da gente. É verdade, pastor. Esquece, a gente pode esquecer, sabe, não caminhar com Ele, como o pastor Lucas estava falando, mas Deus sempre quer que essa relação continue presente. Então, é como falar assim, olha, não é só você, eu fiz um acordo com sua família no passado. Não estou esquecendo disso, não. A gente tem que continuar com esse relacionamento. Então é lindo pensar que... É lindo e um desafio também, né? Pensar que a gente não é o centro do universo, a gente não é ninguém. E que já tem outros que já caminharam e que a gente tem que continuar caminhando. É verdade. E queria complementar isso também com o que o pastor Lucas estava falando, o fato certo do caminhar continua também presente no Novo Testamento. Tanto assim que no grego tem uma palavra que é paripateu, não? Paripateu, que significa caminhar. É o caminho, a verdade, não? É o caminho. E que pode significar várias coisas. Caminhar, literalmente, mas também se comportar. Comportar, que vem da Septuaginta, que é uma herência não só da Bíblia hebraica, é uma herança da filosofia grega, porque os
peripatéticos, não? Peripatéticos, Que eram os sim. filósofos que estavam com outro. Então, eu falo para meus estudantes muitas vezes isso, olha, aquele que caminhava com outro era para ser discípulo, de aprender dele. Então, neste caso, é aprender de Deus, da santidade de Deus, aprender a ser santo como Ele. Ele é o grande mestre, não é uma pessoa assim como eu, não um pecador, senão que Ele é o grande mestre. Então me parece que essa aliança, sublinhando o que o pastor Lucas estava falando, não é uma questão só de graça barata, é graça com responsabilidade, porque a gente caminha aprendendo do grande mestre, e esse grande mestre é santo. E não é à toa que o povo de Deus era conhecido como o povo do caminho, não é, pastor? O povo do caminho. Pastor Lucas, pode complementar, mas se o senhor puder também já responder, lendo o Êxodo, lendo o Levítico, como que a gente enxerga também esses elementos da aliança? Fazendo um paralelo com o que a gente estava conversando, né, e para responder essa pergunta, fica claro através do Êxodo que a dinâmica, ou diríamos assim, a ordem, né, de ação divina, né, a ordem no sentido de sequência, eu liberto vocês, né, Deus liberta, e agora depois, tendo libertado, ele propõe, né, um acordo. E um parênteses aqui, né, é muito interessante, né, como a gente vê uma tendência contrária muitas vezes no próprio texto bíblico, né? Então, por exemplo, Nabucodonosor, ele utiliza uma retórica de medo no episódio da fornalha, onde a dinâmica não é eu te salvo, eu te dou vida e depois a gente conversa sobre obediência. É assim, se você não me obedece, eu tiro você a sua morre. vida. Exatamente. Então, obedecer é uma condição para você viver. Biblicamente, na relação de Deus com Israel, é diferente. Perfeito. É assim, você vive porque eu quero que você viva. Tendo em vista isso, né, e você entendendo que eu te salvo, eu te dou vida, independente do que você faça, eu tenho uma proposta, eu tenho um acordo. E daí esse acordo, como a gente estudou em lições passadas, né, abundantemente, esse acordo é uma aliança que eu faço. Ela vai seguir, às vezes, padrões, né, que seguem alianças do Antigo Oriente Médio, etc. e tal. Mas nessa dinâmica, eu prometo cuidar de vocês como um suzerano e vocês como os meus vassalos, né? Seriam uma dos paralelos da aliança bíblica. Vocês façam isso, isso, isso. E o povo, depois, né, em Êxodo, relata essa libertação. Em Levítico, várias dessas estipulações da aliança, o povo responde para Deus, né? Na verdade, em Êxodo, a gente tem essa resposta logo depois do Sinai, o povo respondendo. Tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, está estabelecida essa aliança. Lembrando, o ato de promover vida, né, de prover vida, é anterior à estipulação de qualquer tipo de lei e etc. relacionado à obediência, né? Mas a gente tem, obviamente, como o Carlos estava falando, né, essa aliança não é simplesmente, libertei vocês e agora é isso, né? E é interessante que em Levítico a gente encontra aquela ideia, sejam santos porque eu sou santo, né? A ideia de Deus, a ideia ali para o povo é que o povo fosse tão santo quanto Deus, isso é muito claro. E esse nível é mais elevado ainda na vida dos sacerdotes, né? Interessante demais. Eu até recomendo, minha área de pesquisa, que você que está em casa leia mais Levítico, né? A gente lê muito pouco o livro de Levítico. A gente pula no ano bíblico, né? Muita lei. Eu costumo dizer, um livro que é baseado em rituais, que tem sêmen, sangue, muita gente pula, mas quanta riqueza há no livro de Levítico. Eu sou apaixonado por Levítico. Agora, pastor Lucas, uma outra pergunta, e depois eu volto para o pastor Carlos. Aqui na lição de terça-feira vem nos apresentando algo interessante. O livro de Deuteronômio, ele também é conhecido como o livro da aliança, não é? Até na semana passada nós falamos lá do reinado, aliás, na semana passada não, na semana retrasada, na abertura, nós falamos da história de Josias, rei ali entre 640 e 609, que Uquias encontra o livro e aquele livro leva o povo, o rei e o povo a se entregar a Deus. E esse livro era o livro de Deuteronômio. A gente sabe que esse conceito de Berit, aliança, ele está descrito por todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Mas por quê? E talvez ali, o senhor fique à vontade para ler, se desejar algum verso, Deuteronômio 5, né, de 1 a 21. O que acontece no livro de Deuteronômio
a ponto dele ser conhecido como o livro da aliança? Eu acho que, como já foi mencionado, né, em lições anteriores, esse livro é constituído de uma série de discursos que Moisés faz, né? E esses discursos envolvem, acima de tudo, né, como o próprio nome do livro, né, no capítulo 16, 17, isso vai ser repetido, né, o Mishnei Torá, né, a repetição da Torá. O livro essencialmente trata de repetições, né, de, vamos colocar assim, recordações, o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, do que tinha sido o acordo que não tinha sido cumprido. Lembra o episódio de Cades Barneia, e agora vocês vão vaguear pelo deserto durante um período e chega próximo a entrar na Terra, eu vou lembrar vocês. Por quê? Porque essas leis que estão aqui nesse livro são essenciais para a dinâmica de vida, para o estabelecimento da nação que vocês vão criar agora na sequência. Então, o livro de Deuteronômio, né, acima de tudo, está tratando dessas leis, né? Ele é uma repetição dessas leis. Então, por isso eu acho que acima de tudo. E é interessante esse episódio de 2 Reis, né, porque mostra bastante assim a postura diante desse livro das leis, né? Então, esse livro deveria ser um livro, como o próprio livro de Deuteronômio fala, que o rei deveria ler, deveria copiar o livro anualmente. E além disso, né, o povo todo baseia a postura a partir desse livro. Esse episódio de 2 Reis, ele tem um paralelo bem interessante em Jeremias, né? Não sei se foi mencionado aqui. Não. Jeremias não. No capítulo 36, né, Deus pede para que Jeremias escreva um rolo. E o rolo que ele escreve lá, até recomendo que seja lido, quem quiser ler, né, depois. Ele contém vários elementos de repetição da lei, especificamente de Deuteronômio. É levado esse rolo para o rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim, diz o texto, está na casa de inverno dele. Ele, ouvindo aquelas palavras, pega o rolo do livro, rasga o rolo e joga no fogareiro que está aceso. Exatamente o contraste de Josias, né? E ele é filho de Josias, né? Joaquim é filho de Josias, a gente tem Jeremias, e a gente tem até Hilquias, e tem o Safã, o escrivão. Sim. Então são vários paralelos familiares, só que de posturas completamente diferentes diante desse livro, que é o cerne do estabelecimento de Israel como nação. Então, esse livro não é só um livro que ele apresenta o discurso de Moisés de recordação do povo prestes a entrar na terra. É um livro que deveria ser repetido e lido constantemente o ano inteiro, né, pelo rei, pelo povo, para que eles usassem aquilo como uma regra social de vida da nação. Pastor Carlos, por favor. Um comentário sobre aquilo que o Lucas estava falando, que me parece interessante, quando a gente vai para, me parece, Deuteronômio capítulo 6, e fala da Shema, né? Da Shema, e fala, você tem que repetir, você tem que repetir isto, escrever nas paredes, nas portas. Nos umbrais das portas, perfeito. Isso, constantemente estar repetindo. Me faz pensar o seguinte, a gente tem que lembrar que já os pais deles morreram, não? Os pais dessa geração nova morreu, estão entrando já na nova terra. Então é como se esse Deuteronômio, não? Segunda lei, não? Deuteronômio, essa segunda lei, estivesse presente como um lembrete particular para que não esqueçam daquilo que foi feito no passado, e que aquilo que pode ser feito no presente e que vai ser feito no futuro, sabe? Então a lei nos lembra essas questões. O Deuteronômio nos lembra que o passado foi bom e foi ruim, o presente pode ser bom e pode ser ruim, e também no futuro, do mesmo jeito. Tanto assim que no final do livro tem essas questões que são as bênçãos e as maldições. Então me parece que é um livro muito, uma verdade presente. Uma verdade presente, é dizer, olha, em todo momento a gente tem que relembrar que a gente está, Cristo está às portas, sabe? Ele está voltando, mas é bom relembrar essas questões, o passado, o presente e o futuro, e o Deuteronômio serve para isso, que é um lembrete que a verdade presente tem que ser lembrada. Presente. Isso que o Carlos comentou agora, eu acho uma das coisas mais importantes, eu acho, do nosso estudo de Deuteronômio, né?
quando a gente estuda a dinâmica, né, de salvação, de ação de Deus em relação a Israel desde o Egito, a gente vê como isso tem um espelho no Novo Testamento, né, em relação à vida cristã, né? Então tem a Páscoa, tem a peregrinação e tem a posse da terra, né? Tem aliança nesse meio e tal. E então, se a gente pensasse na nossa história, né, como fiéis a Deus, né, a gente estaria próximo, né, tendo feito essa aliança com Deus, a receber a terra, né? E daí o livro de Deuteronômio vai fazer muito mais sentido, porque ele não é só um discurso para Israel, prestes a entrar na terra, mas é para mim, prestes a entrar na terra, na nova terra, né? Perfeito. E daí esse livro... E eu acho que isso é uma questão bem também interessante desses capítulos específicos, do 5 e do 6 ali, da sua pergunta, que eles vão trazer toda hora, né, a linguagem, que é uma linguagem que acaba sendo perfeita para nós, né? Ele fala assim, ó, a gente fez aliança, mas hoje essa aliança é feita com vocês também. É verdade. Aconteceu isso, mas hoje vocês têm que relembrar isso e tal. Esse hoje constante, né, desses capítulos, mas não só desses capítulos, do livro como um todo, é um martelo na nossa cabeça, né? Hoje, porque essa aliança é uma aliança eterna. Tem uma passagem ali em Deuteronômio 17, é muito interessante, aliás, 25, Deuteronômio 25, essa ideia da repetição para lembrar, é interessante que ali tem aquela história onde Deus, no verso 17 a 19, através de Moisés, parece que ele abre um parênteses, tem o termo Zahor ali, lembra-te, o que os amalequitas fizeram, etc. E no final, o verso 19 termina com não te esqueças. Aquilo ali talvez resuma também um pouco dessa função de Deuteronômio. Repetir algo que nós já tínhamos visto ali no Êxodo, né, que havia acontecido e agora é repetido no Deuteronômio. É muito interessante essa ideia do Deuteronômio ser algo para nós hoje, né? Ou seja, serviu no passado, mas mais uma vez ele é a repetição da lei para nós que vivemos no século 21. Não, só uma questão final, já para concluir esta parte, talvez, é que no Novo Testamento o Deuteronômio é citado mais de 100 vezes, sabe? E a primeira vez que a gente escuta, citando o Deuteronômio, é Jesus Cristo na tentação. Citando o Deuteronômio, estou falando, não? É exatamente Deuteronômio que ele cita, é interessante. E Jesus vai citar mais uma vez, Paulo vai citar mais uma vez, e a gente pensa que o mais citado Gênesis, é verdade, é citado várias vezes, isso também, Levítico também, mas o livro interessante que é como se eles estivessem praticando aquilo que a gente está falando, não? Repetindo aqueles que eles já sabem porque já escutaram tantas vezes. Então Jesus Cristo, ele está fazendo isso na prática, está citando aquilo que ele aprendeu com a mãe, sobre esse livro, isso é interessante. Pastor Lucas, eu vou aproveitar aqui para voltar para o pastor Carlos Olivares, mas eu ainda tenho uma pergunta para você aqui. Dá uma lidinha para nós, por favor. Deuteronômio 5:3. Nos ajude a interpretar essa passagem. É possível que seja importante para os nossos amigos que nos escutam, por gentileza. Então, Deuteronômio 5:3 diz assim: não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Mas acabamos de ler que a promessa tinha sido feita para Abraão, Isaac e Jacó. O que Moisés está fazendo aqui? Eu acho que é exatamente o que a gente estava discutindo aqui, né? Ele está trazendo a importância dessa aliança como uma aliança perpétua, né? Essa aliança foi feita, obviamente, né, com os pais, mas não é porque ela foi feita com os pais que ela não cabe a vocês, né, obedecerem e ouvirem e conhecerem, né? Isso ele faz recorrentemente, né, ao longo do Pentateuco todo, né? E amanhã servirá aos nossos filhos. Com certeza. Aos filhos deles. Lembra no episódio da Páscoa, é a mesma coisa, né? Por que a gente tem que fazer isso? Ó, vocês vão fazer isso porque depois lá na frente os filhos de vocês vão perguntar, olha isso daqui, qual é o significado disso? E assim por diante, né? E esse capítulo, inclusive, tem um paralelo bem forte. A lição acho que chega mais para frente a comentar sobre esse texto, mas não dessa sessão específica, mas o capítulo 26, né? A lição fala dos versículos 16 a 19, mas o 26 tem uma grande sessão da festa das primícias. E na festa das primícias há uma frase bem marcante, porque aquela pessoa que trazia as primícias da sua colheita chegava e falava assim:
hoje eu trago isso daqui como aliança que eu faço hoje. Espera aí, mas a aliança não foi feita anteriormente, né, com o povo, com os antepassados? Claro que foi. Mas ao dizer aquilo, ele está de novo recapitulando, trazendo a aliança para um contexto atual. Como o pastor Lucas falou de Deuteronômio 26, eu vou aqui então passar para o pastor Carlos Olivares agora. A lição de quarta-feira vem falando do povo especial de Deus. E pastor, vem falando exatamente ali sobre Deuteronômio 26, 16 a 19. Aquele relato ali, eu pergunto, ali fala da questão do povo, né? Fica à vontade para ler o verso, alguns versos. Mas o que tem a ver assim, a forma como o povo deveria ser ou se portar, ou seja, a postura do povo com a aliança que Deus havia feito? Havia alguma forma de Deus manifestar, ou do povo manifestar, aliás, estar aceitando e recebendo essa aliança pela forma com que eles viviam, eles lidavam com as coisas do dia a dia e com as coisas de Deus? Bom, primeiro, talvez é bom relembrar que eles estavam rodeados de povos diferentes, não? Sim. E os povos diferentes tinham costumes também que eram diferentes. Em que Perfeito. sentido eram diferentes? Eram diferentes no jeito que eles se comportavam em relação aos escravos, às mulheres e às crianças. O fato, por exemplo, e é bom relembrar isso, que os povos ao redor de Israel sacrificavam crianças para apaciguar ou para Moloque, todo aquele contexto, né? os deuses deles. Deus não? Moloque. O fato certo que a escravidão era diferente, a escravidão em teoria, não? É só em teoria, porque em Israel a coisa foi um pouco diferente em termos práticos, mas em teoria Deus queria que não tivessem escravos, e se alguém se fazia escravo era por um tempo específico, depois tinha a libertação deles. A questão das mulheres também é a mesma coisa. Ellen White tem uma frase que ela diz que todo tipo de escravidão é invenção de Satanás, é interessante. Então, quando nós pensamos nisso, essa invenção de Satanás que você está falando era como se eles estivessem rodeados do diabo, entendeu? Tempo todo. Pensando nisso o tempo todo. Então, e Deus está falando, olha, vocês são... Tem uma palavra que se usa muito hoje, mas tem vezes que é entendida erradamente. Vocês são diferentes, não? Mas diferente em que sentido? Diferente em que? Por exemplo, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai notar que Jesus Cristo vai dizer, olha, eles não são do mundo, no Evangelho de João, eles não são do mundo, mas são parte do mundo. Então, diferente em que sentido? Diferente no sentido de não fazer nada, é dizer, vou lá e queimar minha televisão, vou fazer tudo aquilo que não posso fazer? Não. Não, mas tem a Novo Tempo, daí você não vê. Novo Tempo, verdade. Ou de ser exclusivista, só Isso. eu tenho a salvação, não é? Isso. Então, quando a gente pensa em termos de diferente, a gente pensa em termos de diferença em relação às práticas que eles fazem, a percepção de atitude que eles têm, como eles se comportam, aquilo eles adoram, não? Como ao começo o Lucas falou, os deuses pagãos da antiguidade eram mais humanos que divinos, sabe? Eles se casavam, tinham ciúmes. Então, mas este Deus verdadeiro é um Deus diferente. Então, seus filhos e filhas, Deus espera que eles também sejam diferentes no sentido de sejam especiais. Então, me parece que Deus o que quer mostrar para o mundo, e não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas parece que o Velho Testamento o Evangelho está presente sem dúvida, no sentido de que Israel tinha a responsabilidade de pregar para outros, não só uma questão legal e centrada na lei, mas também uma questão do comportamento, do jeito como eles eram, do jeito como eles se comportavam. Então, o jeito que dentro do contexto do Deuteronômio, o comportamento é essencial, diferente, especial, porque para que o mundo note que vocês são meus. Qual é a diferença entre eu e o mundo? Não é que eu não vou usar roupa, não vou assistir televisão, é que meu comportamento vai ser diferente do jeito em que eu percebo minha relação com Deus. Se alguma coisa errada está na televisão, eu vou trocar de canal, mas não vou queimar a televisão, entendeu? E nesse sentido seria diferente. E é muito interessante, né, que grande parte dessas diferenças envolvem como você trata o outro, né? Então, por exemplo, o que diferencia Israel dos outros povos? Poxa, olha lá,
Eles têm uma lei que chega num fim de um período, a pessoa que tinha uma dívida é perdoada da dívida. Então existe o cuidado com aquele que... Não é escravo, né? Exatamente, não é escravo. Tem um cuidado especial com aquele que não teve condições de pagar. Poxa, olha que sociedade, né? E eu acho que nesse aspecto que o Carlos está falando também, né? Como sociedade, né? Como uma nação, nas dinâmicas sociais deles, de cuidado e etc., como essa nação é diferente, né? E eu acho que essa é uma das principais questões do capítulo 4, por exemplo, quando eles chegam, os outros povos, e olham para Israel e falam assim, que nação é essa de gente sábia e inteligente? Primeira coisa. Por quê? Sabedoria em relação ao quê? Ao cuidado com o outro, a como viver em sociedade. E isso não tem só a ver com o aspecto social, é religião ao mesmo tempo, né? Então são duas coisas conectadas. E a segunda parte da surpresa dos outros povos em relação a Israel, no capítulo 4, é o quê? E que tem um Deus tão próximo que quando eles clamam, ele os ouve. E vem o que o Carlos estava falando também, né? O Deus bíblico, isso que eu acho muito interessante, né? Na tentativa, ao contrário, no medo de humanizar Deus, a gente fala que Deus é um Deus apático, sem sentimento. Mas e ele etc. se humanizou. Então, É uma contradição, ele se tornou completamente, exatamente. Mas a gente, por herança do pensamento grego e das discussões, a gente quer falar assim, não, Deus não está envolvido, porque ele é autossuficiente. Perfeito. Né? Deus não se preocupa com o ser humano. Quando ele chora é simbólico, exatamente. Perfeito. Só que quando eu leio o texto bíblico, eu vejo, principalmente aqui nesses livros iniciais, ele fala que eu sou, por exemplo, né? A gente estava falando ali da seção dos 5, 6, onde aparece de novo os 10 mandamentos. Ali ele fala assim, ó, eu não quero que vocês tenham outros deuses porque eu sou ciumento. Essa é a tradução literal. Exatamente. Né? Eu amo vocês, eu me preocupo com vocês. A gente usa zeloso, mas é ciumento, literalmente. Exato, falando. então... Exatamente. Ao contrário de diminuir Deus num nível humano ao falar que ele tem sentimentos, talvez a gente tenha sentimentos, talvez não, né? A gente tem sentimentos porque ele tem sentimentos. Exatamente. Né? Nossos sentimentos são iguais aos dele? Não, né? Não. Os nossos são descontrolados. Mas não podemos esquecer o conceito de imagem e semelhança. Perfeito, perfeito, né? Então, até nisso. Então, poxa, olha, eles têm um Deus que ele se preocupa. E olha um dos meios dele se mostrar a preocupação dele. É o quê? Olha, sigam essas leis para a vida. Eu quero que vocês sigam essas leis para que vocês tenham vida. Outro detalhe ainda, né? Desculpa só. Por favor, continue. Que o Carlos estava falando dos outros deuses. Sim. Normalmente, no Antigo Oriente Médio, você não sabe o que o Deus quer. E você vai barganhando com ele. Então, eu queria tal coisa, ofereci um cordeiro, puxa, não resolveu, não veio a chuva na minha plantação, talvez ele queira mais, eu ofereço mais coisa, não deu, talvez ele queira meu filho, eu ofereço, choveu, era isso. Eu adivinho nessa barganha o que o Deus quer, às vezes e normalmente para conseguir o que eu quero. Exatamente. O Deus bíblico, de novo, né, revolucionando o Antigo Oriente Médio, quando ele sai e fala assim, para que vocês tenham vida, para o bem de vocês, façam isso. Né? Para o bem como sociedade, para bem com a nossa relação, para a relação com os outros povos. Sigam isso, vocês vão ter vida. Poxa, tá tudo explícito. Não tem o que adivinhar, não tem o que barganhar. Muito bom, pastor Lucas. Talvez seja interessante notar, novamente voltando a Romanos, não? Em Romanos a gente vai escutar muitos textos bíblicos, e Paulo vai falar no capítulo 1, ou vai se dirigir aos gentios. E no capítulo 2, ele vai situar um leitor, ou crítico imaginário, isso é chamado de diatriba. Dizer, ok, se alguém vai falar isso, e você que está pensando isso? E ele vai começar a pensar nesse leitor, ou crítico imaginário, como se fosse um judeu. Então, por quê? Porque na cultura, especialmente na literatura dos judeus, Deus ele amava tanto Israel que sempre castigava só os inimigos, mas não podia castigar Israel.
Então Paulo vai falar, me parece que não é assim não. Então ele vai dizer, olha, vocês se comportaram assim, e no final, aí no capítulo 2, vou ler ali, verso 22 e 23, até 24, posso ler? Por favor. Um detalhe interessante sobre o impacto que tem. Só repita o capítulo e o versículo. Romanos capítulo 2, verso 22 até 24. Só o impacto que pode ter uma vida que seja especial, uma vida que seja diferente. Porque Paulo está dizendo, Israel falhou. Isso que vai concluir Paulo. Diz assim, entre outras coisas, você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha, é interessante pensar nisso, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do comportamento de vocês. Então, quando Deus, o que Deus queria fazer, pensando no que Lucas falou, era fazer algo diferente neles, não? Olha, o impacto que você pode ter no mundo em geral, nossa, esse é um povo diferente. Mas Paulo vai falar, não, eles falharam. Alguma coisa aconteceu. Em outras palavras, Paulo vai dizer, porque esse é o propósito paulino, é dizer, todos somos pecadores, tanto gentios como judeus, e precisamos só de que seria Jesus Cristo. Só através dele podemos ser salvos. Então, me parece que, pensando nesta verdade presente, uma verdade presente importante, é sempre relembrar que nós somos chamados a ser transformados por causa dele, não? E que se falhamos, pode ser por causa nossa, mas ele nunca falha. Ele sempre quer o melhor. Ele nos acompanha, nos ama, nos perdoa, etc. Mas ele quer que a gente tenha um impacto na sociedade. E não por ser, desculpa se vou falar esta palavra um tanto assim, pouco polite, sabe? Pouco carinhosa. Mas não por ser doidos, gentil, não por ser doidos, entendeu? Falar, olha, esse camarada é diferente porque é doido, está fazendo coisas doidas, não. Ele ou ela é diferente porque mostra que Cristo vive nela, que Deus vive nela. Me parece que isso é essencial. Isso é tão forte no Antigo Testamento, pastor Lucas e pastor Carlos. Primeiro, essa ideia de um Deus que revoluciona os deuses do Antigo Oriente Médio. E a gente cai de novo em Isaías 58, né? Não tem como fugir disso. Ele fica indignado porque eles não tratavam exatamente os seus irmãos, mas queriam receber de Deus, tudo de bom de Deus, mas davam o pior para os outros. E aí vem um Deus que se preocupa. E essa questão do impacto na sociedade é tão forte que temos aquela profecia de Zacarias, naquele dia virão 10 homens de todas as nações, pegarão na orla de um judeu e dirão, iremos com vocês porque percebemos que Deus está com vocês. Essa ideia de um Deus que quebra paradigmas e traz um impacto realmente na sociedade. E hoje a gente sabe que Canaã não foi dada ao povo de Israel de modo aleatório, tinha toda a questão comercial, o local que ela estava situada, os povos ao redor, né? Isso é muito interessante. Pastor Lucas, quer complementar? Fica à vontade. Não, eu só queria comentar que esse aspecto é fundamental, né? É fundamental, porque a gente adora ouvir que a gente recebe a graça, mas agir com graça para com o nosso próximo, a gente não... é difícil. Né? A gente só dá o que tem, né? Exatamente. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, será que você entendeu, então, o que é graça? E o que o Carlos estava falando, né, e você estava falando agora, é muito, muito, muito atual, né? É muito atual, porque assim, normalmente a gente acha que ser diferente antes de qualquer coisa, né? Não estou falando que isso não é importante, mas antes de tudo tem a ver com a roupa que eu visto, tem a ver com coisas periféricas, né? Só que imagine só, né, se a gente fosse conhecido por, assim, amar indiscriminadamente. Hoje, o que eu mais vejo, né, no mundo, mas não só no mundo, assim, eu acho que as redes sociais são um reflexo disso, é briga, na igreja mesmo. Indireta, na igreja, etc. Exatamente, entre membros de igreja e etc, né? Agora, você imagina se você fosse conhecido, né, ou o nosso grupo, ou a nossa família de fé fosse conhecida
por aquela que ama indiscriminadamente, que antes de tudo, antes de julgar aquela pessoa por ser tal coisa ou parecer tal coisa, a recebesse de braços abertos, a amando, dando da graça que recebeu. E a gente porque a gente age, desculpa, só Não, fica à vontade. como Simão, né? Chega a mulher adúltera, se Jesus soubesse quem é essa mulher, né? Ela é conhecida pelos seus pecados. Agora, Jesus vem e conta a história para Simão e fala, e os seus, né? Só você conhece, mas isso te torna melhor, né? É aquela questão Essa que às vezes é nós a questão. confundimos que se eu amar ao outro, eu vou estar aceitando os seus pecados ou atitudes erradas. Não é isso. O padrão bíblico continua para nós. Mas a forma como Jesus lidava com os pecadores, né? Por exemplo, a mulher adúltera, você citou. Quem te acusa? Não tem mais ninguém. Bom, então agora eu vou te dizer, vai, não faz mais. Isso é muito interessante. Realmente essa questão do contato com o outro. Deus realmente tinha isso muito forte e esperava que seu povo tivesse isso. Pastor, por favor. Algo rápido. Fiquei pensando naquilo que falou Lucas, que talvez a tendência nossa hoje, não? Nossa, eu estou me incluindo também, do cristianismo moderno ou pós-moderno, é o fato que a gente fica pensando mais na imagem que a gente gera. Então, é muito visual. E isso no Novo Testamento é chamado de hipocrisia, sabe? Ser um hipócrita é ser um ator tão bom que todo mundo fala, nossa, ele vai ganhar o Oscar, sabe? Porque é tão bom o camarada, que você me convenceu. Mas tudo mentira. Estou aparentando só, porque tudo externo é só o envase, sabe? Não é o conteúdo. É quando você pega assim um iogurte e você fala, esse é bom, não? Por causa do por fora, mas por dentro é ruim demais. Ruim demais. Esse não é o iogurte do NASF, o do NASF é muito bom. Pastor, é o que dizem por aí, se preocupe menos com a sua reputação e mais com o seu coração, não é verdade? Pastor Lucas, Pastor Olivares, estamos encerrando aqui, eu tenho mais uma pergunta para cada um, de modo mais curto, 5 minutinhos. Eu quero perguntar, Pastor Lucas, aqui a gente sabe hoje que a aliança que Deus que faz com o seu povo, e as pesquisas bíblicas vão nessa direção, tem muitos elementos de outras alianças. Você citou os suzeranos e os vassalos, etc. Eu pergunto, como que é essa questão de Deus trabalhar com o seu povo? Isso é visto no Apocalipse também, não é, pastor? Com elementos do contexto, elementos conhecidos do povo. Nos ajude a entender um pouco isso. Outras imagens que existiam na época, você que é um estudioso do Antigo Testamento, outras imagens que existiam que a gente, numa leitura mais profunda, pode dizer, opa, esse é um elemento aqui que não é novo, Deus está usando algo já conhecido. Eu acho isso fantástico, Júlio, porque eu acho que assim, o meio já demonstra graça, né? Como tem sido o tom da lição dessa semana, né? Então, o fato já simples dele utilizar um meio comum, seja através de um paralelo, de um tratado de aliança entre reinos, ou como a lição coloca os outros textos ali no final, né? Onde aparecem, para traduzir a relação de Deus com Israel, metáforas associadas à relação familiar, né? E a relação familiar do contexto da época. Então, primeira coisa, isso já é graça, porque ele traduz na linguagem que o povo consegue entender, né? O texto já traduz isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é muito interessante o fato de... porque normalmente a gente associa, né, pensa só do tratado, aliança e etc., mas esquece da dimensão do laço emocional, né, do aspecto do aconchego dessa aliança. E tem um texto bem interessante, não do Pentateuco, mas dos profetas, que é Oséias 11, onde ele vai falar dessa aliança e ele usa justamente duas metáforas familiares que aparecem também em Jeremias e aparecem em Deuteronômio, que é o quê? A matrimonial, que aparece em Deuteronômio, e também a paternal, né, de pai e filho. E é curioso que Oséias, e por isso que eu escolhi esse exemplo, né, para falar e trazer para Deuteronômio, ele vai evocar duas leis bem duras de Deuteronômio, né? Que até vão existir várias discussões para tentar explicar isso, né? Relacionados a uma mulher adúltera, perfeito, a esposa adúltera, sim, e Deuteronômio, no capítulo 20, vai falar sobre o filho rebelde. Uhum. E a resposta para a ação dos dois,
naquele contexto, e a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas Não hoje. era apedrejamento. Perfeito. Só que daí chega Oséias e fala assim, Deus falando, né? E isso é lindo do texto, né? Chega um momento onde se espera, né, o apedrejamento. Que está tudo certo, faz parte da lei. Exatamente, é seguir a lei dessa mulher adúltera ou desse filho rebelde. Já havia sido avisado no passado, enfim. Perfeitamente. Deus fala, como eu poderia me esquecer de vocês, Efraim? Como eu poderia me esquecer de vocês? E ele ainda evoca Admá e Zeboim, que são duas cidades do contexto Sodoma e Gomorra. Sim. Então você espera que ele fale de destruição, de fim, mas daí ele fala de amor que vai além do que está escrito, né? Que vai além do que está escrito nessa lei relacionada ao ambiente familiar. Então o texto fala disso, e até mesmo dentro dessa imagem usada, Deus, ao falar sobre essa relação nos profetas, extrapola a própria lei em relação à graça. Então, para a graça, eu vou além do que está estipulado. E isso é tão forte na Bíblia, né, que há aquela passagem que diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não me esqueço de vocês. Isso é muito profundo. Realmente, digamos, pastor Lucas, que para salvar, para alcançar, entenda bem o que eu vou dizer, você que nos escuta, Deus quebra a sua própria lei. Ele está acima dela, né? Porque não há lei que seja mais importante do que a lei máter. Deus é amor, não é verdade? Muito obrigado por trazer essas questões desses elementos. Pastor Olivares, me diga uma coisa. Hoje nós, israelitas modernos, digamos assim, né, e espirituais, a gente é muito bom em dizer que eles não cumpriram seu papel, né? Essa aliança, essa promessa de Zacarias, a gente sabe que ela não se cumpre, enfim. Como podemos cumprir o papel que talvez os nossos antepassados não cumpriram, sendo nós conhecedores dessa aliança? Bom, talvez pensar nisto, como quando a gente pensa que eles não cumpriram, a gente está generalizando, certo? Sim, claro, sem dúvida. Pensando assim em termos muito gerais, porque a gente nota Perfeito. que ainda assim no texto bíblico do Velho Testamento a gente tem pessoas fiéis, não? Pessoas fiéis que querem ser fiéis a Deus. 7.000 Deus. nos dias de Elias ainda, Perfeito. enfim. Então você sabe isso. Porém, quando nós ainda notamos essas pessoas, esse Elias, depois ele fugiu e ficou triste, queria ser morto por Deus. Então, é como se a gente tivesse uma montanha-russa, né? Ou seja, você sobe, baixa, você sobe, baixa. Eles tiveram a mesma experiência. E eles falharam em algumas coisas. E a principal foi não reconhecer completamente o Messias como nação, certo? Mas ainda assim, os judeus eram todos discípulos de Jesus Cristo. E as pessoas que começaram na igreja eram judeus também. Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem vezes que é muito injusta com os discípulos, com o Velho Testamento, porque a gente fala, olha, os discípulos falharam, foram torpes. É verdade, foram torpes tudo. Mas dentro dessa torpeza, dentro dessa estupidez, essa tolice, Deus perdoou eles e entra o elemento da graça. Então, o que eu quero dizer com tudo isto? É que nós somos como eles. Perfeito. A gente tola, a gente esquece, a gente tem uma memória ruim, a gente erra, a gente peca. Mas assim como Deus foi com os discípulos e foi com o povo de Israel, Deus também é conosco. Então, para nós ter essa vitória, a gente tem que, primeiro, nunca esquecer que nós somos pecadores. Primeira coisa. E nunca pensar que somos superiores a outros. A segunda questão é sempre lembrar que Deus é aquele que faz a obra, que ainda nós podemos fazer coisas boas por causa da misericórdia de Deus atuando em nós. Não é porque eu um dia decidi, olha, eu vou ser bonzinho hoje dia, não vou decidir ser bom. Não, a verdade é que a Bíblia vai falar, e Paulo vai dizer, não, você é pecador. O único jeito que você é santo é por causa da santidade de Jesus Cristo, porque ele imputou sua justiça e imparte sua justiça a cada dia. E o terceiro, me parece que é essencial, é que a gente tem que saber que nós somos transformados por contemplação também. Isso parece um pouco assim, New Age, assim, mas é uma realidade bíblica. O qual não significa que a gente tenha que estar assim, sei lá, orando 4 da manhã, ali no frio. Não estou dizendo isso. Estou falando que a gente tem que ser transformado conhecendo ao Deus
que nos chama e nos transforma. Então, essa transformação é finalmente o que acontece com os casais, sabe? Por exemplo, vocês são casados, eu também. Tem vezes que a gente faz coisas que a esposa faz e a esposa tem atitudes que a gente tem, sabe? Se mistura. Com o filho também. O filho copia também, certo? Tem aspectos físicos. A gente vê esposos que são muito parecidos fisicamente com as esposas. Tem vezes que acontece isso acontece, né? Acontece isso. E a mesma coisa acontece com essa contemplação divina, porque eu estou orando, estou contemplando a Deus, sua majestade, sua santidade, e isso é algo que acontece de um modo misterioso na vida da gente. E me parece que algumas pessoas em Israel conseguiram isso, sabe? A gente não pode ser tão assim, injusto e dizer todo mundo está perdido, porque essa transformação acontece de fato. Deus trouxe a sua aliança a este mundo, a nossa história, para que eu e você fôssemos alcançados por ela. Nunca se esqueça disso. Eu e você hoje também somos chamados a fazer parte e aceitar. Pastor Olivares, Carlos Olivares, Pastor Lucas Iglesias, muito obrigado, que Deus abençoe o ministério de vocês, obrigado por terem aceitado o convite e que vocês continuem sendo, o que eu disse ao casal não, a dupla, desculpe Pastor Lucas. Pela contemplação, a gente está ficando parecido. Né? Tá tudo certo. Que vocês continuem sendo sal e luz para a igreja que vocês servem, para os membros e para os alunos de vocês. Pastor Olivares, encerre com uma oração neste momento, por favor. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós tivemos de estudar Tua Palavra, de meditar nela, de ter o privilégio de ser transformados também por ela. Eu te peço para que o Senhor atue em nosso coração, que transforme nossas vidas e que sempre possamos relembrar esta verdade presente da mensagem do livro de Deuteronômio, para que saibamos que o Senhor está precisando de uma transformação no nosso coração. Amém. Para ter uma vida de santidade, para glorificar Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco, com os amigos e amigas que estão em casa. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E para você que esteve conosco até aqui, canal Igreja do NASP Engenheiro Coelho, canal Adventistas Brasil, nos vemos na próxima semana com mais um tema muito especial sobre esta lição, este guia de estudos chamado A Verdade Presente em Deuteronômio. Um grande abraço a você, a todos os seus amigos e familiares e até semana que vem.